Eu tenho certeza que isso você percebeu, a negligência que houve em torno do caso. A série conseguiu recriar e denunciar o descaso da polícia da época, que deixou de investigar grande parte das mortes e não deu a devida atenção às oportunidades que teve de capturar o serial killer. O que acontece é que Dahmer nunca foi, de fato, procurado pela polícia. O quê? Não acredito. E sim capturado quase por engano quando Tracy Edwards fugiu do seu apartamento. E uma coisa que todos nós concordamos é que muitas das vidas tiradas pelo assassino poderiam ter sido salvas, acabando com o reinado do horror que construía. Então pega aí a sua pipoca e arruma sua postura, porque você vai descobrir quando Jeffrey Dahmer poderia ter sido pego, e não foi. Eu sou o Andrade e você tá no canal Teen Videos. Você já deve saber que Dahmer assassinou 17 jovens entre 1978 e 1991. A primeira vítima, Steven Hicks, foi morta logo após Dahmer se formar no ensino médio. Steven tinha só 22 anos de idade e estava indo a um show de rock próximo quando foi abordado por Dahmer, que ofereceu carona. Os dois combinaram de voltar para a casa de Jeffrey, que estava vazia desde o divórcio dos pais, para tomar umas cervejas. Quando o garoto decidiu ir embora durante a madrugada, ele o golpeou na cabeça e o assassinou. O serial killer então esquartejou Steven, colocou os restos mortais em sacos de lixo e jogou no banco de trás do carro. Dahmer acabou sendo parado pela polícia, que mesmo tendo questionado sobre os sacos, deixaram que o assassino seguisse o seu caminho sem revistar o carro. Esse fato não apenas foi representado na série, como de fato aconteceu na vida real, e denunciou o descaso. Ainda foi mostrado que se Dahmer tivesse sido pego naquele momento, todas as outras vítimas teriam sido salvas. 9 anos depois da morte de Hicks, Dahmer se envolveu em outro assassinato. Steven Tuomi, de 25 anos, foi a primeira vítima do serial killer em New Hawk e a segunda em sua vida. No entanto, o assassino não tem lembranças do acontecimento, embora nunca tenha negado que tenha feito. Eles se conheceram em um bar e juntos retornaram para o Hotel Ambassador, onde Jeffrey tinha alugado um quarto para beberem até estarem embriagados. Ao acordar, encontrou o corpo e levou para longe do hotel em uma maleta com a ajuda de um táxi. O motorista inclusive o ajudou a colocá-lo no porta-malas. E você pode até achar que é mentira, mas ele chegou a questionar se aquele era um corpo, porque o cheiro era horrível e o que quer que tivesse ali era bastante pesado. E pior, mesmo que Dahmer tenha comentado que não respondeu a pergunta, algumas fontes indicam que ele riu e respondeu: algo desse tipo, o que deixa o fato de não ter sido pego ainda mais desconfortável. E foi esse comportamento desenvolto, mesmo socialmente acuado, que Dahmer usou para enganar e manipular, conseguindo se manter livre por tantos anos. Mesmo depois da prisão, os investigadores sabiam pouco sobre o caso de Dahmer. O próprio assassino acabou informando em seu depoimento todas as vezes em que chegou perto de ser pego ou que acreditava ter sido pego. Ser um jovem branco e aparentar tranquilidade realmente ajudou ele a escapar, porque a polícia naquele momento não buscava criminosos com a sua aparência. Um dos casos onde essa injustiça teve maior repercussão depois da série da Netflix foi o crime contra Somseck Sinthesonphone, que na época tinha 13 anos de idade. Por mais impossível que pareça, durante a investigação a polícia foi até a sua casa e não viu o crânio de Anthony Sears em uma gaveta. Em janeiro de 1989, Jeffrey foi condenado por agressão sexual, mas permaneceu preso por pouco tempo, sendo sentenciado à liberdade condicional. Ele cumpriu só 10 meses de pena e foi dispensado, até ser preso outra vez em 91. No mesmo ano de sua prisão em 91, Dahmer matou Conerak, de 14 anos, irmão de Somseck. A família do menino não sabia que o assassino estava solto. Além disso, Jeffrey ainda estava em liberdade condicional quando cometeu o crime. É realmente impossível não ficar revoltado ao pensar que se Dahmer tivesse ficado preso, muitas vidas teriam sido poupadas. Uma cena com bastante destaque na série que realmente aconteceu na vida real foi o banimento de Dahmer da sua casa de banho. Enquanto vivia com a sua avó, Catherine Jemima Hughes, o assassino cometeu 3 dos seus crimes. Na época, ele frequentava casas de banho e bares gays na região de Milwaukee. Embora tenha comentado depois da sua prisão que toda a relação era consensual, as evidências apontam que Dahmer era violento com todos que se encontrava, ignorando os pedidos e reclamações. Por volta de junho de 1986, Dahmer alcançou o patamar ainda mais perigoso nesses ataques, colocando sedativos nas bebidas dos parceiros e os violentando quando estavam inconscientes. Posteriormente, Dahmer usaria a mesma técnica nos rapazes que assassinaria, mas naquele momento, houve um caso em específico que causou um certo alvoroço em sua vida. Sem querer, ele utilizou uma dose excessiva de sedativo e paramédicos precisaram ir até o local para reanimar uma das vítimas. Dahmer foi banido da casa de banho e a polícia até mesmo visitou o local para investigar, mas acabaram só questionando o gerente do estabelecimento e indo embora.
Embora você conheça Edward Tracy como uma quase vítima de Dahmer, outro rapaz que conseguiu escapar do serial killer foi Ronald Flower, de Lake County, Illinois. Depois de viajar até Milwaukee em busca de uma cama d'água, seu carro estragou em um estacionamento vazio. Foi quando Dahmer surgiu para ajudar ele, indo até a casa da avó de Jeffrey para pegar outro carro, para então retornar ao estacionamento e dar partida no carro de Flower. Sem opções, o jovem acaba aceitando e se vê envolvido em uma situação assustadora ao aceitar uma xícara de café de Dahmer. Lembra que a gente comentou que ele colocava sedativo na bebida de suas vítimas? E foi isso que aconteceu, e ele ficou inconsciente. No entanto, Ron finalmente foi salvo. Nesse momento, a série divergiu da vida real, apresentando a avó de Jeffrey como quem salvou por estar sempre fiscalizando o neto. Mas o que realmente foi reportado é que Dahmer desistiu de carregá-lo sem saber se conseguiria aguentar o peso do seu corpo, que tinha 113 quilos na época. De qualquer forma, ele acorda no County General Hospital, em Milwaukee, e entende o que acontece, correndo até a polícia de West Allis para denunciá-lo. Junto com a polícia, retornou à casa de Dahmer, mas nada foi encontrado que o conectasse ao local, e o caso foi esquecido naquele momento sem qualquer investigação, mesmo que o assassino já tivesse passagem pela delegacia antes. Você ainda tá aqui com a gente? Então comenta #TrueCrime pra gente conhecer você. Alguns meses antes da sua morte, Dahmer confessou manter a cabeça mumificada de uma de suas vítimas em uma caixa, armazenada no guarda-roupa que possuía na casa da sua avó. Quando ele e o pai começaram a discutir a respeito, o pai, Lionel Dahmer, insistiu em ver o que havia dentro da tal caixa. Naquele momento, Dahmer imaginou que fosse ser descoberto pela própria família. Sem que o assassino entregasse a chave da tranca, Lionel leva a caixa até o porão para quebrar a trava, mas desiste quando Jeffrey volta a falar com ele e os dois se reconciliam. Algum tempo depois, o serial killer chegou a levar a cabeça mumificada para o trabalho, que naquele momento estava pintada, e a deixou no armário. O local foi revistado, mas como estava com tinta, a polícia acreditou que era só um objeto estranho e falso, tornando a situação ainda mais incompreensível de ter acontecido na vida real. Mas acredite, isso realmente aconteceu. No início de 1991, Dean Vogue foi encontrado morto em seu apartamento por enforcamento aos 28 anos. Dean vivia no mesmo complexo de apartamentos que Jeffrey Dahmer, e os dois de fato eram vizinhos. Inclusive, pessoas próximas relataram que Dean estava acompanhado de alguém estranho na noite da sua morte. No entanto, o serial killer nunca confessou tê-lo matado, embora o rapaz se parecesse com todas as demais vítimas do assassino. Na série, Glenda é quem denuncia Dahmer, mas na vida real todos os vizinhos acabaram sendo investigados. Na época, o serial killer foi interrogado sobre o assassinato, e os investigadores inclusive pediram para entrar em seu apartamento, o que o deixou assustado, porque naquele momento tinha o corpo de uma das suas vítimas no quarto. No final, eles acabaram não entrando, e mais uma vez Jeffrey se safa sem que a morte de Dean Vogue fosse solucionada. Outra das vítimas de agressão de Dahmer, identificada apenas como LP por ser menor de idade, também surgiu para denunciar ele. Um jovem hispânico disse que conheceu Dahmer enquanto servia mesas e foi convidado para sua casa para tirar fotos por dinheiro. LP felizmente não bebeu nenhuma bebida batizada e se manteve consciente mesmo depois do assassino bater na sua cabeça, atacando Dahmer logo em seguida. Ele o deixou sair do apartamento por acreditar que não conseguiria ganhar a briga. O jovem correu para a polícia para denunciar o acontecimento, mas assim como os demais, foi ignorado, e a investigação só foi popularizada durante o julgamento de saúde mental do assassino. Nesse momento, a série mostra que os vizinhos estavam de olho em seu comportamento por muito mais tempo, especialmente devido ao cheiro que seu apartamento exalava. Antes disso, a própria avó de Dahmer já havia notado o odor que vinha do porão. Anos depois, os vizinhos passaram a fazer reclamações à administração do local, citando os barulhos suspeitos do apartamento 213 em que Dahmer morava. O problema é que ele constantemente inventava desculpas e conseguia escapar de problemas dizendo que a geladeira estava com problema ou que o cheiro vinha de peixe. Entretanto, se o gestor do local ou a polícia tivesse atendido as reclamações, teriam encontrado restos mortais de muitas das suas vítimas espalhadas pelo apartamento e até mesmo corpos. Essa talvez seja a história mais revoltante de todo o caso. Em 26 de março de 1991, Conerak, de 14 anos, irmão de Sonsak, que havia sido molestado por Dahmer, é abordado pelo mesmo que oferece dinheiro em troca de fotos suas. Na época, Conerak e sua família não sabiam que Dahmer estava fora da prisão e passavam por dificuldades financeiras. Dessa forma, o menino acaba aceitando a proposta e vai até o apartamento do assassino, onde bebe uma bebida batizada com sedativo. Sonsak foi abusado e teve a sua cabeça perfurada, com o assassino colocando ácido clorídrico na tentativa de transformar ele em zumbi. Quando o menino estava inconsciente, Jeffrey sai para beber e retorna na manhã do dia 27 de março. Ele encontra o garoto
garoto conversando com 3 mulheres em laosiano, sua língua nativa. Dahmer mente que ele é seu namorado, mas elas já haviam chamado a polícia. Quando os policiais John Balcerzak e Joseph Gabrish chegam, o assassino diz que Sonsak é maior de idade, que os dois tinham discutido e que o menino estava bêbado. Uma das mulheres inclusive tentou alertar os policiais do estado do jovem, mas foi mandada calar a boca. Em seguida, eles escoltaram o menino até o apartamento de Dahmer e olharam rapidamente dentro, sem se importar com o cheiro de morte que o lugar exalava. Nenhum deles se preocupou com Sonsak, ou ouviu a denúncia das mulheres, ou se deu ao trabalho de procurar a ficha criminal de Dahmer, onde veriam que ele era condenado por agressão sexual ao irmão do menino. Com casos revoltantes como esses, fica impossível não questionar como foi possível que ele se mantivesse livre de todas essas situações. Então conta pra gente, qual delas você acha mais inacreditável? Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para se manter informado de todos os segredos dos lançamentos da Netflix. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!